caminho de arte, né? Achei, tá? E aqui também. Bom, cabelo ouvindo que eu tá meio de... Você pode mudar de ideia. Quer um pouquinho d'água para você não tossir aí? Tem água aí? Não tem. Vamos nessa? Podemos? Acho que ele tá. Tem que dar ok para ele ao vivo ali, né? Bom, muito boa noite para todo mundo que está aqui e que esteve aqui ao longo da semana no Encontro Estadual da AMPU. Uma alegria estar aqui com vocês nessa semana e poder fazer aqui o ritual de encerramento de um evento tão fundamental para o nosso ofício, o nosso métier, como diziam os antigos, né? E antes de passar aqui a palavra para o Edgar, que vai falar aqui da premiação dos pôsteres e dos trabalhos dos alunos e alunas que apresentaram, e apresentar o professor Aldair Rodrigues, que vai fazer a conferência de encerramento, eu queria, em nome dessa gestão atual, e agradecer profundamente ao Paulo, à Silvia e a todos e todas que, diante do golpe, né, que a gente levou da PUC Campinas, que a Unicamp e os colegas aqui, inclusive a Raquel e companhia, como já disse o próprio Paulo, acolheram prontamente e tiveram, né, digamos assim, né, a generosidade de poder acolher um evento tão fundamental, tão importante para todo mundo aqui. E então eu agradeço de coração, o Paulo já fez isso, mas eu especialmente porque eu estava envolvido diretamente lá na organização do evento e levei esse tombo e levamos juntos, né? Mas tudo para dizer para vocês que aquela formação que eu tive na FEFELESH, a que a gente tem aqui na Unicamp, em outras universidades públicas, é um negócio assim impressionante em todo o mundo universitário desse planeta, né? A liberdade que a gente tem para pensar, para escrever, para falar, e que são poucos os lugares que permitem que a gente faça isso nos diversos tipos de ensino, incluindo alguns ensinos confessionais privados do ensino superior, que às vezes não passam de igrejas inquisidoras, que permanecem como um passado implacável no presente, como nós dizemos no nosso métier, mas também dizia o Walter Benjamin nas suas teses sobre o conceito de história. Então eu queria agradecer de coração pela acolhida, ao Rodrigo também que está aqui, aos colegas e colegas todas do departamento aqui de História da Unicamp. Bom, que bem, eu vou passar a palavra para o professor Edgar e depois apresento aqui o Aldair Rodrigues para encerrar em grande estilo essa nossa jornada. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Lindner. Eu tenho a incumbência há algum tempo, eu gostaria de lembrar da importância que é essa sessão de pôsteres que a AMPU São Paulo
manteve, porque ela foi, né, deslocada para um lugar de ostracismo, né, em outras, né, no Brasil e outros lugares. E eu gostaria de agradecer a primeira, né, presidência que incentivou que eu e a professora Ana Paula Tavares seguisse com esse trabalho, que foi na presidência da professora Circe Bittencourt, com apoio da professora Ana Maria Camargo e da professora Silvia Baceto, que disseram, não, isso não pode acabar, quem assume? A gente assumiu, eu e a Ana Paula fizemos alguns anos, depois ela, por vários motivos, né, administrativos que ela assumiu na USP, eu tenho feito essa importante missão, que é coordenar, né, avaliar esses pôsteres, esse trabalho, do que é a semente, né, que a gente está plantando na academia, né, porque nós já estamos, eu já estou chegando à terceira idade, daqui a pouco estou aposentado, e espero que essa molecada que está chegando agora sinta orgulho do que faz. Eu sempre falo, quando eu começo um semestre, no curso de História, que eles estão fazendo o curso mais importante que existe no mundo, porque não foi medicina, não foi direito, não foi nada, eles escolheram História, então isso tem que ser o mais importante da vida deles. E principalmente para aqueles alunos que enfrentam já no início uma pesquisa de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, e eu tenho muito, muito orgulho. Então a gente, nessa hora, esquece todos os problemas que tivemos para chegar até aqui, os tropeços, as mudanças que foram necessárias, e foi muito bem sucedido. Ontem eu fiquei muito emocionado porque nós iríamos, desde segunda-feira, expor na biblioteca, aí teve uma apresentação, e a gente sabe do esforço e da luta que foi para a comissão organizadora local, né, agradecer a professora Raquel, assim, imensamente, o professor Tiago, o Paulo e toda a equipe, e também, só explicar rapidinho, que nós tínhamos 32 trabalhos para serem analisados, 29 foram finalizados, 3 ficaram pelo meio do caminho, porque não finalizaram a inscrição, e dos 29 trabalhos, eu faço uma análise geral, uma avaliação inicial. Desta vez não teve nenhum trabalho reprovado, porque quando é reprovado ele é convidado a fazer um mini curso, mas todos foram aprovados. E depois foram 15 avaliadores, tá? Cada trabalho teve 3 avaliadores, a gente distribuiu nos 29 trabalhos, né? Então teve 3 avaliadores, eu pedi para tirar o orientador, a instituição, ficou a instituição, mas isso é o de menos. E agora, eu tenho bastante orgulho de dizer que todos foram muito bem, né? Todos que chegaram aqui é uma vitória, não tem essa coisa de ser primeiro lugar. Participaram bem. Claro que a gente sempre fala, eu gostaria de ser o primeiro, mas nem sempre na vida, ser o primeiro, você será o melhor lá na ponta, no final. Conheço tantas pessoas que foram ganhar o primeiro lugar, ganhar o prêmio, e na vida profissional se perdeu pelo caminho. E aqui nós tivemos, geralmente a gente tem alguns empatezinhos lá, nunca são só 3, que é primeiro, segundo, terceiro, e um outro terceiro empatado. Desta vez nós vamos premiar, né, um prêmio simbólico, que sempre é livro, né, estudante de história, quem não gosta tem que gostar, vai ler livros. E o que acontece? Desta vez, nós tivemos 5 empates com nota máxima. Então, assim, primeiro. Não tem segundo e terceiro dessa vez, né? E todos foram muito bem, mas eu fiquei muito feliz de, assim, 5 trabalhos com nota máxima. E eu vou chamar cada aluno aqui para receber, né, a sua sacolinha de livro. Aquele que não estivesse, alguém conhecer, ou, né, for vizinho, alguém ouviu falar e quiser ficar com e receber no lugar dessa pessoa, entregar depois, ou se for aqui da Unicamp, a professora Raquel fica com eles, e assim a gente vai tentar, né, entregar esses prêmios. Bom, vou começar com, deixa eu ver, vou começar pela Unicamp, porque, né, faz de conta que é... Então, a primeira colocada entre os 5, eu vou chamar o trabalho que foi sobre ditadura e gênero em O Corpo Interminável, de Cláudia Lage, da Júlia de Almeida Prado, orientada pela Luana Saturnino.
Ó, professora Raquel, Às vezes, sempre acontece isso. Teve uma aluna que descobriu que ela foi primeiro lugar a orientanda da Margarete Rago, na outra Ampu. Aí ela falou, eu descobri. Falei, tá aqui teu saquinho de livro. Outro da Unicamp, um trabalho, todos os trabalhos foram interessantes, mas Homero e a Cultura da Morte, um olhar sobre a bela morte e seu papel na Grécia Antiga, da Rafaela Gonzaga Mazzarello. Esse ano que o saquinho está mais recheado e pesado, o povo está faltando. O cálculo do valor é o mesmo, tá? A gente faz aquela contenção de despesa na Ampul, faz tudo igual. Bom, outro vencedor aqui do foi Revisão de Literatura e Análise de Produção Acadêmica sobre Educação Antirracista no Brasil, do Gabriel Henrique Maruti, da Unital, Universidade de Taubaté. Alguém vai para Taubaté essa semana? Não. É verdade, sim. Tá, eu desço depois. Bom, vamos lá. Outro trabalho Joana Pedrosa Mulata Forra, casada e denunciada. Prostituição e maternidade em um processo crime setecentista. Da Maria Eduarda Martins Mendes Cordeiro, orientada pelo professor Carlos Bacelar. Na próxima a gente vai fazer assim, não vê, a gente entrega o próximo colocado. Todo mundo vai aparecer. Bom, e o trabalho, se eles querem uma bruxa, eu lhes darei uma. Representatividades de gênero, raça e sexualidade na trilogia Slasher, Rua do Medo, de 2021. Ana Carolina Aparecida Alves da Silva, orientada pela Marina Soler, da Unifesp. Quem é da Unifesp pode levar. Tá igual a Mega Sena acumulada que eu vou ganhar essa semana. Então, mas a gente faz assim, eu vou descer com os saquinhos, entrego à professora Raquel. Se algum professor da Unifesp quiser conhecer aluno, quiser levar, já economiza o correio. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês continuem incentivando seus alunos, né, que nos substituirão no futuro. Parabéns à organização. Tive muito orgulho de, apesar do atropelo, de estar aqui na Unicamp. Estivemos em 2012 e agora agradecer de novo. Raquel, você foi ponta firme. Muito obrigado. Paulo também. Todo mundo em dezembro correndo. Enquanto o Lidner chorava e xingava, eu também, a gente foi acolhido. Obrigado. Obrigado. E prazer de conhecer pessoalmente, reconhecer pessoalmente, né? Aliás, uma das grandes questões desse evento, se não a grande questão, foi a gente poder se reunir de novo depois da pandemia, presencialmente, que é muito mais legal, pela sociabilidade, as mais variadas sociabilidades. Lembrando os nossos mestres lá da FELESH, além da Laura, né? O Ishva dizia que os lugares são as pessoas. E aí eu ficava olhando aquilo, quando tinha, sei lá, 19 anos, não entendia nada, né? Mas o cafezinho, né, a mesa, e depois o bar também, o boteco, aquilo tudo que a gente sabe na nossa sociabilidade. Mas, enfim, ver vocês aqui, muita gente que eu já conhecia e que depois pude ver presencialmente, foi também uma grande alegria. Lembrando só, antes de passar a palavra e apresentar o professor Aldair Rodrigues, que a arte do evento, né, quando a gente estava preparando tudo lá atrás, é de uma artista chamada Marília Scarabello. Tem aí as informações dela no Insta e também dá uma googada, né? E ela pensa essas questões das fronteiras, os mapas, essa narrativa que envolve ressignificações dos símbolos nacionais. Inclusive, ano passado, numa exposição da Caixa Econômica Cultural em Brasília, ela foi censurada a mando do Lira em função de fazer colagens com ressignificações da bandeira nacional.
Então, ao invés de estar Ordem e Progresso, colocavam Brasil Indígena, né? Ou então LGBTQIA+, e tudo isso ela recolhia, colava e fazia a sua arte. Ela foi censurada, não recebeu por isso, e entre outras coisas e causas, quando a gente pensou na arte do evento, a gente envolveu ela nessa empreitada. Um agradecimento também a Marília Scarabello pela arte aqui. E, sem mais delongas, eu queria, então, quero e vou apresentar um colega e amigo que a gente se conhece em função também dos contatos entre a PUC na época e a própria Unicamp. Ele foi palestrar lá e a gente ficou próximo e eu já admirava o seu trabalho à distância, mas aí, nos conhecendo pelos sertões do Brasil, pude admirá-lo ainda mais, né? Então eu brinco com ele que dos sertões do Brasil para o mundo, Chicago e outras paragens, está aqui Aldair Carlos Rodrigues, que deixa eu baixar aqui, ele é graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto, que todo mundo sabe, quem faz o FOP, né, vive um suprassumo da formação historiográfica brasileira, porque aquele mundo é um mundo impressionante, claro que forjado, digamos, pela reconstrução do modernismo brasileiro, Lúcio Costa, né, mas enfim, algo muito mágico. Então ele é graduado pela Federal de Ouro Preto, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Universidade de Évora e em Coimbra. Suas pesquisas, portanto, versam sobre os impactos dos estatutos de pureza de sangue e dos aparatos dos poderes eclesiásticos e inquisitoriais na formação das hierarquias sociais desse Brasil do século XVIII. Depois, fez um pós-doutorado na Unicamp, onde depois se tornou professor da casa, que ele e na Yale University entre 2014 e 2015, onde foi pesquisador no âmbito do Council on Latin American and Iberian Studies. Gostou do sotaque? Tendo coordenado a Brazil Lecture Series. Venceu o Prêmio CAPES 2013 de melhor tese da área de História e do Grande Prêmio CAPES de melhor tese da área de Humanidades. E, desde 2016, é professor aqui na casa, no Departamento de História da Unicamp, dedicando-se atualmente ao estudo da diáspora africana no Brasil colonial. Foi diretor do AEL, foi diretor e diretor adjunto do Arquivo Edgar Wainwright, AEL, o famosíssimo AEL, o maior arquivo de história da esquerda da América Latina, assumindo cargos e gestão tão importantes, né, para um professor jovem, historiador, e para a própria universidade. E em 2023 tornou-se Andrew Mellon Fellow na Newberry Library em Chicago, onde também fez uma série de pesquisas, estágios e etc., enfrentando inclusive o inverno americano. Senhoras e senhores, acho que, entre outras coisas e causas, o Aldair Rodrigues, que aqui está, esse jovem e brilhante historiador, que foi orientado pela Laura de Mary Souza também, ele tem essa honraria impressionante que poucos têm nessa história do Brasil afro, que as suas pesquisas foram fundamentais para essa, digamos, história pública vinculada ao carnaval, às escolas de samba, no caso agora a Viradouro. E ele vai ter a alegria de estar agora em setembro lá no Festival de História de Diamantina, no sertão das Minas Gerais, nesse reencontro dele sempre com sua própria origem. Então, recebam aqui para a nossa conferência de encerramento, a quem eu já agradeço de antemão, Aldair Carlos Rodrigues. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Dené, pela apresentação. Muito obrigado aos organizadores pelo convite. Parabéns pelo evento. Foram dias intensos, né, de debate, aprendizagem. Pretendo retomar alguns deles aqui. É uma alegria imensa para nós, né, como professores do Departamento de História da Unicamp, receber colegas de outras universidades do Estado de São Paulo e do Brasil. Estou muito honrado com o convite. Espero estar à altura, né, dessa honraria que vocês me fizeram. Bom, o que eu vou apresentar aqui está um pouco ancorado na minha trajetória de pesquisa aqui na Unicamp, ao longo desses 9 anos, e começa muito com o ano em que eu entrei aqui na Unicamp, né, como professor. Fiz concurso em 2015, entrei em 2016 dando aula, e que coincidiu com a greve dos alunos pelas cotas aqui na Unicamp. Então eu já cheguei no calor, né, desse movimento que mexeu muito com a universidade. Eu pretendo sublinhar alguns dos impactos das cotas aqui na disciplina de Brasil Colônia, na forma da gente entender a nossa formação histórica, né, o ganho epistemológico das cotas,
E nesse processo eu tive um estreitamento imenso, né, com a Lucilene Reginaldo, minha colega, que estava, né, junto com os alunos, liderando esse movimento aqui, fazendo debates muito difíceis dentro da universidade, o professor Mário Medeiros, que foi meu colega no AEL depois, e várias lideranças, né, que eram os nossos alunos, a Taína, por exemplo, nós estreitamos muitos laços nesse processo, fizemos mesmo, o Ricardo Pirola também, em vários lugares da universidade, travando, né, essa disputa, apoiando os alunos, né, na luta pelas cotas. Além disso, no meu trabalho no arquivo Edgar Lowenrock, já foi, né, depois desse processo consolidado, junto com o professor Mário, que entra depois na minha segunda gestão no AEL, como vice-diretor, ele já era do conselho antes, a gente tem um projeto muito ambicioso de trazer os acervos negros do movimento negro do Estado de São Paulo, de outras regiões do Brasil, mas principalmente do Estado de São Paulo, para dentro da universidade, mas junto ao movimento social para dialogar, né, em torno da preservação dessa memória. Nós completamos a incorporação de 15 acervos, né, no final da gestão. Esses acervos estão sendo organizados, vários alunos aqui trabalharam na organização desse acervo, mas isso de alguma forma informa o que eu vou sublinhar aqui na minha apresentação, que são perguntas novas que são colocadas em relação ao nosso passado colonial, né? Eu estou preocupado particularmente com a disciplina de Brasil Colônia, como é que as cotas, as novas perguntas que os alunos trazem, né? Mas não só aqui na universidade, eu estou pensando nas cotas como um processo que começa em 2001, como vocês sabem, a Unicamp foi uma das últimas universidades a aderir às cotas, mas é um processo que começa em 2001 e vai encontrar uma outra política pública, né, que está acontecendo também na época das cotas, que é a Lei 10.639, que foi muito bem debatida, né, ao longo desse evento. Hoje nós tivemos uma mesa redonda maravilhosa de manhã, que facilita muito agora o que eu vou apresentar, onde fica muito claro, né, que no âmbito dessa institucionalização da Lei 10.639 nas universidades, onde nós temos licenciatura em História, começa a haver a contratação de professores, né, por meio da criação de disciplina de História da África em todos os departamentos de História do Brasil. Isso vai fomentar uma nova agenda de pesquisa, vai, na verdade, tornar robusta, né, uma agenda de pesquisa que já existia localizada apenas em algumas universidades. Hoje de manhã nós entendemos, né, isso foi bastante pontuado, eram 3 universidades inicialmente, na década de 60, 70, e essa área foi expandindo, né, a partir da Lei 10.639 nas universidades. Tudo isso vai impactando a disciplina de Brasil Colônia, né? Aqui na Unicamp eu dou a História do Brasil 1, a gente trabalha com 3 séculos de colonização em um semestre, é um desafio imenso, né? E como vocês sabem, uma boa parte da população que habita os principais enclaves coloniais é a população africana. Então, o que acontece em termos de mudança, de impacto das cotas na forma da gente ver o protagonismo dessa população na nossa formação histórica, né? Um pouco nesse lugar que eu quero colocar a minha fala. Tá? Então, eu vou sublinhar aqui bastante essa dimensão epistemológica das cotas e reconhecer o movimento negro, as lideranças do movimento negro como colocadas no lugar de autoria, né, em termos de efervescência política, intelectual, que mexe com as agendas de pesquisa das cidades. Então, não é só a presença dos alunos, as perguntas que os alunos colocam, os projetos de iniciação científica que eles querem fazer, e nós, orientadores, que não tivemos preparo para trabalhar uma série de temas, vamos nos deslocando e andando junto com os alunos, né? Orientar projetos sobre o rap e o movimento negro, aqui o Guilherme está aqui comigo, eu orientei uma iniciação sobre Bezerra da Silva, e a Júlia está aqui, a Lucilene foi da banca, quer dizer, os alunos chegam com as suas inquietações e nós vamos nos deslocando juntos, né? Agora eu quero colocar isso no âmbito da história do Brasil colonial. O que eu quero deixar bastante claro aqui desde já, né, é o quanto essa confluência de 3 políticas públicas, elas vêm de conquistas, de pressão do movimento negro, né? Hoje, a Lúcia Helena, da Unesp, pontuou bastante de manhã o impacto de eventos que aconteceram na época dos 100 anos da abolição, grandes eventos acadêmicos, mas também foi um momento de muita
efervescência política no âmbito do movimento negro, aprofundando a disputa pela memória em torno da abolição, deslocando, portanto, as comemorações do 13 de maio para o 20 de novembro, mas junto com isso vem também uma renovação historiográfica muito grande, né, informada por essa, que eu estou chamando aqui de uma autoria do movimento negro, né, impactando as questões que são colocadas aqui dentro da universidade. A gente tem aqui, todos esses documentos que eu estou projetando são do AEL, né? Essa foto icônica, ela não faz parte desses acervos novos que nós incorporamos, ela já estava ali no AEL, mas essa foto foi utilizada pelo AEL na época da campanha pelas cotas para apoiar a luta, né? Então o AEL, a Lucilene coordenava um projeto de fontes negras no AEL com bolsistas, o Guilherme Silva foi um deles, procurando localizar e fazer uma curadoria, né? Localizando onde havia, dentro dos vários fundos e coleções, o que havia de fontes interessantes para pensar a história negra. E no âmbito desse contexto em que o AEL se movimenta, né, na época das cotas, da luta pelas cotas, essa foto ganhou muito destaque, ela foi calendário do AEL. Naquela época os calendários físicos ainda eram importantes, né? E eu coloquei ela no Facebook e ela viralizou, né? Eu perdi o controle para onde foi essa foto. Ela pertence ao Fundo Voz da Unidade, mas eu acho que ela sintetiza bem, né? Aqui a marcha, uma passagem do MNU na UFBA, numa reunião da SBPC em 81. O blog Conversa com Historiadoras fez um trabalho incrível de identificar essas pessoas. Nós sabemos, né, quem são essas pessoas, recuperar um pouco a trajetória, entrevistar essas pessoas, né, que estão aqui nessa foto, recuperando um pouco essas trajetórias. Ou seja, essa foto tem se multiplicado, mas porque a força dela vem nesse poder de síntese, né? De mostrar como é que essas mudanças que aconteceram na universidade nos últimos anos, elas vêm dessas lutas, né? E o que isso tem a ver com a disciplina de Brasil Colônia, como que isso nos leva a inflexões importantes na forma de pensar o nosso passado colonial. Nós temos mais ou menos, grosso modo, 5 séculos de história, e a maior parte da nossa história, né, ela foi marcada pela escravidão, pelo tráfico negreiro, ou seja, são capítulos cruciais, né, da nossa história para entender como é que o Brasil chega nesse país que é hoje, né? Então, eu acho que as perguntas que a gente coloca em relação a esse passado, elas têm muitas consequências, né? Desde manhã está muito claro também, não só na mesa de manhã, mas vários outros debates que estavam acontecendo nos simpósios temáticos, principalmente no simpósio aqui do GT de África, com a Bicembar, a Raquel, a Lucilene, a Helena, né? Faz um tempo já que a historiografia que pensa o Brasil colonial tem refletido um pouco sobre esse encontro da historiografia, né, da escravidão, com a historiografia sobre a África. O que isso muda, né? A Lucilene pontuou isso muito bem de manhã, isso já aparecia em algumas reflexões dela, assim como da professora Silvia Lara, a Vani Cleia também tem feito reflexões sobre isso. Do ponto de vista do passado colonial, do que me interessa particularmente, que é a disciplina de Brasil Colônia, isso vai ter um impacto imenso, né, porque nós vamos começar a perguntar de onde vem essa população, né, o que estava acontecendo na África, por que elas estavam sendo escravizadas em certos contextos, e onde eu quero chegar aqui hoje é o que elas trazem em termos de paradigmas políticos, conceitos, formas de entender a experiência deles aqui, né? É um pouco onde eu localizo essa discussão. Essas inflexões, elas estão dentro de um contexto maior de mudanças dentro da universidade. Isso não está acontecendo só nas humanas. Aqui na Unicamp nós tivemos uma experiência muito interessante em relação aos alunos da medicina, que é tradicionalmente um curso muito elitista, né? O centro acadêmico da Faculdade de Medicina realizou um evento junto com a Diretoria de Direitos Humanos, problematizando algo que era naturalizado durante aqui muito tempo, porque os cadáveres utilizados nas aulas de anatomia são esmagadoramente negros, né? Por que a gente naturalizou isso tanto tempo? Essa pergunta vem por meio dos alunos que entram pelas cotas, quer dizer, eles começam a problematizar uma série de questões que são dadas, né, no nosso cotidiano. A gente não para pensar,
mas eu vou discutir mais aqui, claro, o impacto das cotas no âmbito das humanas, mas só para pontuar que isso afeta todas as áreas, né? Essas perguntas, esses incômodos dos alunos, eles estão aparecendo em todas as disciplinas, né? Todos os cursos da universidade. Aparece de forma mais aguda em alguns deles, talvez aqui o instituto seja uma das áreas mais afetadas, né? Mas o que eu quero destacar de tudo isso é que as cotas promovem uma série de deslocamentos, né, nas condutas acadêmicas, na proposição e solução de problemas e formulação de projetos mais permeáveis aos vários segmentos que compõem a realidade brasileira, né? Entrando agora no cânone de história do Brasil, eu acho que muitos de vocês estudaram ainda no livro didático, em que a nossa história colonial ela é muito presente, até do ponto de vista estético, resumida no triângulo comercial. Ou seja, o Brasil se conecta com a Europa, exportando matérias-primas, commodities, açúcar, uma série de produtos. Da África, a gente está trazendo escravizados para trabalhar nos latifúndios, nas plantations. Estamos levando também produtos manufaturados para serem trocados por escravizados na África. E com tudo isso, a gente tem um acúmulo de capital na Europa que vai levar à Revolução Industrial, né? Ou seja, a colonização do Brasil ela é parte e muito importante da formação do capitalismo comercial. Ela está dentro da história do capitalismo comercial. E como é que os africanos entram nessa história? Qual é o lugar deles, predominantemente, nesse cânone, que é composto por autores como Caio Prado Júnior, que é crucial, é leitura obrigatória no meu curso de Brasil Colônia, que eu acho que é importante passar pelo cânone, entender o cânone, e, é claro, problematizar o cânone e, às vezes, não deixar pedra sobre pedra, né? Mas eu acho que faz parte de uma disciplina obrigatória entender os grandes debates da área, né, desde a sua formação enquanto campo de pesquisa. E aqui, nesse cânone, que é composto pelo Caio Prado Júnior, Celso Furtado, né, Formação Econômica do Brasil, e Fernando Novaes, eu cometo a loucura de dar todos os três numa única aula, né, os grandes debates da formação econômica do Brasil. Mas aqui, de forma muito resumida, eu acho que a gente tem uma grande contribuição desses autores, dessa tríade, que é explicar qual é o lugar da colonização do Brasil dentro da história do capitalismo, porque a gente não pode esquecer nunca que os escravizados estão sendo trazidos da África para trabalhar nas lavouras. O que importa no cálculo comercial, no cálculo dessa elite, é a obtenção de lucros, né? Produzir açúcar, porque açúcar é a commodity mais importante. No século XVII, por exemplo, as guerras, a geopolítica do mundo atlântico passa pelo comércio do açúcar, né? E aqui os africanos estão entrando na história de uma forma racializada, como negros apenas. A África é um continente homogêneo, né? E o principal lugar, né, desses africanos na história e nesse paradigma que chega no livro didático é o da mão de obra, né? Eles são força de trabalho, e aí os grandes debates vão girar em torno disso, né? Como é que funciona a economia colonial, como é que funciona o latifúndio, como é que é a economia de plantation, né? Eu acho que isso é muito familiar para todos vocês por conta dos resumos que nós temos nos livros didáticos, né? Eu acho que a partir da década de 80 a gente vai começar a ter algumas mudanças importantes que vão tentar entender a dimensão social da escravidão, né? Eu acho que o clássico do Stuart Hart, Segredos Internos, aqui é crucial, onde ele vai demonstrar que a posse de escravizados está profundamente difundida na sociedade colonial. Outros trabalhos depois da demografia vão mostrar que nos centros mineradores, São Paulo colonial, depois do século XVIII, em várias regiões, a base social comprometida com a escravidão, ela é muito diversificada. A escravidão está presente de forma avassaladora no tecido social, e ela vai transformar as hierarquias sociais no sentido de você não conseguir definir seu estatuto social sem se reportar a uma das clivagens que vão sendo complexificadas a partir da escravidão. Ou seja, o Brasil é uma sociedade escravista, né, do ponto de vista da transformação do arcabouço português do antigo regime, que, em termos de ideário, que organizava essa sociedade colonial. Qual é o lugar de cada pessoa nas hierarquias sociais? A escravidão é reconhecida aqui como um fator crucial,
né? Eu acho que o trabalho de Stuart Schwartz é muito importante nesse sentido. Mas é claro que a obra dele vai além disso, ele vai ter um trabalho muito importante sobre Palmares, onde ele vai lançar uma hipótese sobre a origem do termo quilombo, de onde ela vem, né? E isso depois vai complexificar muito, nós vamos avançar muito nessa questão a partir do trabalho da Silvia Lara, que eu vou trazer aqui também, né? Mas o que eu quero destacar, a partir desse momento, não é algo que está diretamente filiado às cotas, são agendas de pesquisa, eu vou pontuar isso bem, elas já existem, né, que elas já existiam, mas elas vão ganhando densidade, né, muito grande, se expandindo enquanto campo de pesquisa a partir da confluência daquelas 3 políticas públicas que eu sublinhei no começo da minha apresentação. E aqui eu quero destacar o aspecto político, e vocês vão entender por quê já já. Esse movimento, eu quero destacar bem isso, ele está acontecendo em termos de campo de pesquisa de uma forma que não está subordinando o entendimento da nossa história, subordinado à historiografia do Estado-nação, né? Ou seja, a gente está pensando aqui mais na diáspora africana, é uma historiografia que não tem a história do Estado-nação como agenda. Né, vocês viram no cânone anterior, né, na tríade que constitui esse cânone, muito importante no entendimento do nosso passado colonial, em que a explicação ela incide sobre a nossa formação histórica, a formação histórica do Brasil. Né? E agora eu quero mostrar para vocês como é que tem uma agenda de pesquisa efervescente, né, que vai ser absorvida pela historiografia brasileira, a historiografia do Brasil colonial, nos últimos anos. E um dos expoentes, eu acho que é o professor John Thornton, né? Quem faz História da África aqui na Unicamp, vocês conhecem muito bem, a leitura obrigatória, mas particularmente o trabalho dele sobre as revoltas, que na historiografia a gente costuma chamar às vezes de revoltas escravas, mas eu vou começar a mostrar para vocês que as coisas não são bem assim, nós estamos num lugar hoje, em termos de perguntas, de abordagens, que vai muito além disso. Né? Nesse trabalho do Thornton sobre uma revolta, né, que faz parte do currículo de História dos Estados Unidos, é uma revolta capital, porque o impacto dela vai levar a uma conformação da instituição escravista no sul dos Estados Unidos, que é a Revolta de Stono, né, de 1719. Até essa revolta havia muita, não é que havia muita, mas havia mais tolerância às alforrias nos Estados Unidos, e depois dessa revolta, a sociedade escravista nos Estados Unidos vai mudar suas opções. É claro que as pessoas negras vão lutar sempre por liberdade, né? Vai sempre haver rebelião, tensão nesse sentido, mas ela vai ter uma consequência imensa em termos de acirramento das possibilidades de obtenção de alforria. Né? E ela é uma revolta clássica, mas qual que é a grande inflexão da proposta, da abordagem do Thornton aqui? Que ele vai ler essa revolta a partir da história do Congo. Por quê? Porque a população escravizada que está na Carolina do Sul, nesse momento, ela vem do Congo. Então, são operações historiográficas muito simples, né? Uma pergunta muito simples. De onde vêm essas pessoas? Né? E, às vezes, a historiografia não faz essa pergunta. Né? E aí, como o Thornton é um especialista em história do Congo, na história das guerras civis do Congo, ele tem obras cruciais aqui, isso vai mudar muito a forma de entender esses movimentos sociais, esses movimentos políticos. Né? No caso da revolta de Stono, a grande contribuição do Thornton para a gente pensar essa ação política, esse protagonismo negro a partir de um outro lugar, passa muito por compreender as estratégias militares no Congo, né, o treinamento militar, o uso de armas de fogo, o uso de emblemas, a dimensão estética da ação política, o uso de tambores. Eu vou me concentrar nos tambores para dar um exemplo já para vocês, e das danças, porque elas foram muito bem descritas, porque as revoltas são reprimidas, isso gera muita documentação, e documentação muito descritiva, né, que para os historiadores é muito rico, isso tem um potencial imenso. Né? Ele está, basicamente, nesse trabalho, argumentando que o serviço militar na África pode ter desempenhado um papel mais importante do que serviços ocasionais nas milícias dos Estados Unidos ou atividades de caça. Ele está pensando, sobretudo, no uso de armas, porque nessa época as armas de fogo estão se tornando importantes, né, nos conflitos congoleses. Considerando que muitos escravos foram primeiro capturados em guerras, é razoável assumir que alguns rebeldes
tinham sido soldados. É claro, nem toda pessoa escravizada durante ações militares no Congo era soldado, né? Esses soldados eles foram somente capturados em guerras que colocavam exércitos uns contra os outros, e o Congo do século XVIII estava tomado por guerras. É o contexto das guerras civis, né? Mas o que eu queria sublinhar aqui, em termos de elementos que são muito associados à cultura negra, no caso a dança, o tambor, depois vocês vão entender por quê, onde eu quero chegar com tudo isso, é a dimensão radical, né, e política do tambor e da dança. No caso da revolta de Stono, a dança militar, para o Thornton, ela era parte da cultura africana da guerra. Equivalia às marchas que aconteciam na Europa. Antes de 1680, quando os soldados lutaram corpo a corpo, dançar é uma forma de treino para melhorar os reflexos e desenvolver habilidades de esquivo. Ou seja, a dança faz parte, né, do treinamento militar. A dança na preparação para a guerra era tão comum no Congo que dançar a guerra, sangamento, era sempre usado como sinônimo de declarar as guerras nas fontes do século XVIII, né? Nas fontes do século XVII, desculpa. E o que vai acontecer? Eu vou adiantar algumas coisas aqui. No Brasil, desde a era Vargas, como na narrativa da ideologia da democracia racial, informada pela ideologia da democracia racial, foi muito fácil para o status quo, para as elites brasileiras aceitarem as manifestações culturais africanas, o samba, né? Depois a capoeira. Então, nessa chave cultural, a branquitude aceita o lugar dos africanos na nossa história, na nossa mitologia nacional. Mas eu quero mostrar aqui essa dimensão radical política, né? E isso vai ter um impacto muito grande, eu acho, na aplicação da Lei 10.639, né? É um pouco o que eu quero enfatizar. Depois, o Thornton vai ter um trabalho que eu acho que é capital, né, sobre a Revolução do Haiti, destacando o papel das ideologias africanas, no caso, relacionada à história do Congo, né, para entender a Revolução Haitiana. Isso porque 2/3 dos escravizados no Haiti eram africanos, né, e muitos eram provenientes do Congo. Eles haviam sido escravizados nas guerras civis relacionadas aos conflitos pela sucessão no trono, né? Eles eram a maioria dos escravizados importados em São Domingos nos últimos 20 anos antes da Revolução. E dados, né, de inventário das plantations da década de 1780 revelam que na província do Norte, que foi onde a Revolução começou, os congoleses eles representavam 60% dos escravizados. Por isso, essa operação historiográfica de ir à história do Congo, né, para entender o que está acontecendo aqui no Haiti. Então, a gente está falando dessa zona norte, né? E eu acho que o que é muito relevante destacar aqui para nós, para o argumento que eu pretendo construir aqui com vocês hoje, pensando juntos, é o papel, é o lugar da filosofia política, né, que está em voga no Reino do Congo. Mas de que forma? Não é um Reino do Congo homogêneo, né? A gente já sabe que está em guerra civil. Essas guerras civis, elas marcaram a maior parte do século XVIII, elas foram travadas, pelo menos em parte, para resolver questões constitucionais e determinar quem seria o rei do Congo e quais seus poderes. Quando a gente começa a adotar termos como constitucional, né, começa a haver um deslocamento na nossa cabeça, porque na forma como a gente aprendeu a ação histórica da população negra na Revolução Haitiana, nas revoltas escravas, né, como é canonicamente entendido nos livros didáticos, não há muito lugar para colocar termos como esses, né? Mas questões constitucionais em que sentido, né? Muitos daqueles escravizados, portanto, haviam servido as guerras civis do Congo, né, e foram escravizados no seu contexto, e as questões que moldaram as guerras civis no Congo podem muito bem ter moldado uma guerra civil no Caribe, né? Eu gosto muito desse artigo, eu traduzi ele, porque eu acho que ele precisa ser lido, ele já tem muitos anos, né? Mas acho que ele ainda dá muitos frutos. Portanto, o que o Thornton está promovendo aqui em termos de deslocamento historiográfico é que o papel do Reino do Congo ele é importante, porque ele pode ser visto como uma fonte da ideologia revolucionária do Haiti. Então, a Betânia, no trabalho dela, eu acho que o João Vitor Valeriano também abordou algumas dessas questões que eu estou destacando aqui, mas isso nos ajuda a pensar a Revolução Haitiana para fora, claro, de um lugar de revolta escrava. Acho que não estamos mais nesse momento,
né, já superamos isso, mas ser mais específico em termos de ideias revolucionárias, fermento ideológico que desdobre na Revolução. O impacto da Revolução Francesa é bastante destacado, né? Mas eu acho que há outras coisas acontecendo aqui. Durante muito tempo, a ação política deles era considerada arcaica, né, no momento que o Todt escreveu esse artigo, em 93, porque eles eram monarquistas, tinham de tradições políticas monarquistas, né? Não sei até que ponto a gente pode fazer equivalência entre o sistema monárquico europeu, acho que não é tão simples assim. Mas o que importa destacar, aqui eu estou lendo o Todt, na página 186, o Congo pode ser visto como uma fonte de ideias revolucionárias, tanto quanto a França foi, embora o idioma da ideologia congolesa fosse monarquista. Por ele ser desconhecido da maioria dos pesquisadores, tem sido negligenciado nos estudos sobre a Revolução Haitiana. E aí ele aprofunda a análise sobre a filosofia da história e a filosofia política. Filosofia de história em que sentido? Né? Em termos de pensar passado, presente e futuro, na formação de agendas utópicas, de agenda revolucionária, movimento político. Né? Ou seja, esses escravizados têm uma agenda política, eles formulam projetos políticos. Né? E aí, no sentido da história da África, os congoleses olharam para trás em direção às histórias fundacionais do reino para explicar a filosofia política básica, assim como os europeus do século XVIII olharam para a Roma republicana ou imperial de acordo com suas próprias ideias do presente. Como os congoleses entenderam o caráter fundador, formava um estatuto para a governança apropriada pelo Estado. Né? E essas ideias elas não desaparecem na travessia atlântica. E é claro que elas não são transplantadas historicamente. É um processo de adaptação, de negociação, mas eles estão lendo aquela realidade política a partir de ideias, de um acervo de ideias que eles trazem da África, de paradigmas, de conceitos, etc. Né? E essas ideias se transformam no novo mundo. E, em termos de debate constitucional, no Congo, o que eles discutiam, os principais partidos que disputavam o poder nos conflitos sucessórios, eles estavam pensando questões como qual é o limite do poder do rei, o que é um rei tirano, né? Qual é o limite do poder desse rei, de que forma a gente pensa a sucessão nos cargos, né, de chefia. Então, eu acho que era um pouco isso que eu queria sublinhar desse exercício do Todt para pensar a Revolução Haitiana, a gente vai voltar a ela. Depois eu queria colocar um pouco agora o impacto do trabalho do Vincent Brown, que eu acho que traz um argumento muito inovador para a gente pensar as revoltas escravas num outro lugar historiográfico. Ele tem esse trabalho sobre Attack and Revolt, que saiu em 2020. Eu usei numa disciplina, eu traduzi o livro, uma boa parte do livro para os alunos, porque eu falei, isso vai demorar muito para sair em português, e, na verdade, eu me surpreendi, porque saiu 3 anos depois, o que é raríssimo, né? É um trabalho monumental, de grande fôlego, sobre uma revolta que a gente conhece muito pouco, né? Mas que teve um impacto imenso no Caribe. O Vincent Brown argumenta até na Revolução Haitiana, ele tem evidências, né, de que o impacto dela chegou na Revolução Haitiana. Só para vocês se situarem um pouco, essa é a realidade da Jamaica na época desta revolta. E esse movimento que ele faz de ir à África para entender a ação política dessa população na Jamaica é parecido com o que o Thornton faz. Então, já estou mostrando para vocês que é uma agenda internacional, né, que vai impactar a historiografia brasileira e apontar caminhos para a gente revisitar o cânone, né, de Brasil colonial. Mas o que o Vincent Brown mostra nessa revolta que aconteceu entre 1761, que durou 18 meses, ela foi liderada por TAC, né, que vem da África Ocidental, e a maioria dos escravizados na Jamaica envolvidos na rebelião, eles vêm de Gana, onde hoje é Gana, na verdade. Na Jamaica eles são chamados de Coromantee, e, segundo o Vincent Brown, essa dimensão étnica, essa identidade Coromantee teve um papel crucial na eclosão da rebelião. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é o papel da relação com os ancestrais, né? Vários desses movimentos, a formação dessa agenda política que eclode nessa revolta, tem a ver muito com a mediação, a mediação que a gente chamaria de religiosa, né?
para a legitimação desse líder. Na verdade, a gente chama provisoriamente religioso, porque na África a autoridade política ela tem uma mediação o tempo todo com a ideologia que vincula as pessoas aos ancestrais, né? A legitimidade política do governante passa por isso. E uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu destaquei muito na disciplina que eu dei para os alunos sobre diáspora africana, é que ela acontece durante a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é um tópico clássico de história moderna. Então, como é que se pode pegar a realidade da Jamaica e mexer com o currículo de história moderna? Porque a Guerra dos 7 Anos faz parte do currículo de história moderna, né? E esses revoltosos, eles leem essa conjuntura política de conflagração europeia, aproveitam um pouco desse contexto, é um momento de experimentação política também, porque as guerras fazem isso, né? Acontece uma aceleração do tempo histórico, é um momento de muita aceleração em termos de propostas, confronto de agendas políticas, e eles vão promover uma grande rebelião aqui, né? Mas em termos de argumento historiográfico, para contribuir para o argumento que eu quero, mais amplo que eu quero construir aqui hoje, eu acho que o que ele faz é deslocar a Attack Revolt desse enquadramento historiográfico que privilegia o conflito senhor-escravo, é claro que isso é importante na análise dele, mas ele vai inserir a revolta num movimento mais amplo, né, que é o da geografia marcial do Atlântico Negro. Ou seja, as guerras atlânticas da época moderna passam a ser lidas a partir da agência dessas populações, né? No caso aqui a população Coromantee. E ele vai considerar, assim como os outros autores que eu destaquei, a experiência militar deles com a guerra, né? Aqui ele tem todo mapas incríveis do movimento das revoltas, onde começa, por onde vai, porque, como eu disse, esses movimentos são reprimidos, isso gera muita documentação, né? E aí ele vai analisar as armas, que tipo de armas estavam sendo utilizadas aqui nos confrontos, o treinamento militar na Costa do Ouro, né, que era onde estavam os Coromantees, e algo que é muito bem documentado na história do Caribe, que é a importância das táticas militares africanas no confronto com os europeus. Porque os exércitos europeus eles são treinados para confrontos abertos. Toda a formação militar deles, a forma como eles atuam é muito linear, né? E feito para o combate em campo aberto. A gente vê isso nos filmes de história, né? Claro que tem muitos problemas nesses filmes, mas é muito evidente, as principais batalhas acontecem em campo aberto. Aqui no Haiti, a historiografia que vai lidando com essas revoltas e com a ação dos quilombolas, etc., vai descrevendo tanto isso que chega um momento que eles fazem uma síntese visual disso. Esse é um documento da John Carter Library, que fica na Brown University, né? Onde você tem um desenho de como que funciona a estratégia militar africana no Caribe, né? Eles têm uma estratégia que acontece muitas vezes fora de espaços abertos, acontece em áreas de mata, muitas vezes. Essa estratégia de guerrilha muito ágil, que usa o treinamento militar, muitas vezes que eles trazem da África, vai lhes dar uma grande vantagem, né, no combate com os europeus. E ele vai perceber isso aqui. E o que acontece na história do Brasil, né? Como é que a gente pode situar, então, a história do Brasil colonial dentro desse enquadramento amplo? Aqui eu vou sublinhar os quilombos, né? Os trabalhos do Flávio Gomes, mais de um trabalho, na verdade, aqui eu estou citando apenas alguns, eles vão destacar algo que vai aparecer também muito bem em Palmares, que é o sistema de defesa dos quilombos, que vai... quando o Flávio Gomes lê a descrição do sistema de defesa dos quilombos, principalmente em Minas Gerais, mas também alguns da Bahia, e compara com o sistema de defesa usado nas guerras angolanas, ele está usando Cardonega, por exemplo, ele vai ver uma série de semelhanças, e um elemento que vai ser muito importante também em Palmares, que é o uso do fosso cheio de steps, que é uma prática, é uma estratégia de defesa típica da África Centro-Ocidental, né? Palmares, como vocês vão ver, o trabalho da Cibelário mostra muito bem, é habitado principalmente por populações de Angola, né? E o Flávio Gomes também vai engajar nessa forma de abordar a experiência política militar dos africanos, destacando, né, esse acervo de possibilidades, de estratégias, de táticas para
para o sistema de defesa dos quilombos. No caso de Palmares, tanto no livro da Silvia, como no Palmares Cucal, como no Guerra contra Palmares, que é o livro de fontes que ela publicou pela Chão, junto com o Faquinha, eu esqueci o primeiro nome dele, isso vai aparecer também, né? Então, eu acho que esse trabalho já nasce nesse momento de internacionalização da historiografia brasileira para pensar a experiência negra, e no caso da historiografia brasileira, particularmente dedicada ao período colonial, é quando esse encontro da história do Brasil colônia, ele abraça, né, a história africana. E no caso dessa historiografia, a Lucilene tem textos que documentam bem isso, né, como acontece esse movimento. A entrada da história da África nas universidades brasileiras, ela acontece muitas vezes por meio dos estudiosos da escravidão, que estavam preocupados com a agência escrava, né? Se eles estavam preocupados com a agência escrava, eles começam a fazer perguntas que demandam conhecer a história da África para entender a ação desses escravizados, né? E o Robert Lenz é um grande expoente, né, desse tipo de abordagem, e aqui nós temos mais recentemente o trabalho da professora Silvia Lara. E o que ela vai fazer com esse livro, né, que deriva da sua tese de livro da ciência? Ela vai posicionar as culturas políticas centro-africanas no centro da análise sobre Palmares, né? Ela vai pensar, eu acho que aqui a gente tem um movimento que, eu estou usando a obra dela como exemplo, mas é um movimento muito maior, que é o de deslocar o africano desse lugar de escravo, claro que a escravidão é considerada, né, mas para um lugar de um africano que é já mais um sujeito específico, a gente sabe de onde eles vêm, né, no caso aqui eles são principalmente da África Centro-Ocidental, e o que eles trazem da África que vai impactar a ação política deles aqui, né? Claro que o livro é muito mais do que isso, né? Ela vai, por exemplo, inovar muito na forma de entender a cronologia de Palmares, ela vai pensar principalmente a década de 1670, final da década de 1980, então não está tão centrado em Zumbi mais, mas já vai historicizar Palmares a partir de um outro lugar, vai cruzar fontes da história política da África com fontes produzidas aqui no contexto colonial e vai prestar muita atenção na nomenclatura, né, dos títulos de poder, né, dos títulos linhageiros que organizam Palmares do ponto de vista político. E essa nomenclatura ela é centro-africana, isso já vinha sendo destacado, né, há muito tempo, né, pela historiografia que pensa a lugar do negro na história do Brasil há muito tempo, e ela vai expandir essa análise considerando, né, então, essas titulaturas, vai ficando evidente que Palmares não é o quilombo Jaga, né, na África a gente tem o reino do Nidongo, que ocupa uma boa parte de Angola, que é um reino organizado em torno de linhagens, né? As pessoas são vinculadas socialmente do ponto de vista das hierarquias sociais, direitos e deveres por meio do pertencimento às linhagens, e a gente tem as formações políticas em Bangalas que se organizam em torno do quilombo, né? O quilombo ele não está organizado em torno da lógica de parentesco, o pertencimento acontece por meio de uma série de rituais e o treinamento militar constante, né? Então ela tinha essa hipótese na historiografia que a origem da palavra quilombo vinha do quilombo em Bangala, e por meio dessa leitura política, né, combinada da história da África com a história de Palmares, ela vai mostrando que, na verdade, quilombo é uma palavra que está em transformação no século XVII, porque na África está acontecendo uma transformação política muito importante, que é a combinação, né, desses quilombos em Bangala com tradições linhageiras do reino do Nidongo. A rainha Nzinga é um grande exemplo disso, mas elas também o quilombo está adquirindo na África um sentido de capital sedentário. Os quilombos e bangalas, eles são móveis, eles são nômades, mas vai havendo uma sedentarização deles e ali é um ponto de resistência à penetração portuguesa no território. E muita gente foge para o quilombo, porque o quilombo aceita qualquer pessoa, você não precisa pertencer à linhagem, você vai pertencer por meio de rituais, né? Então, está tendo uma transformação, o quilombo está adquirindo, né, uma faceta militarizada de capital de reino. E é nesse momento preciso que Palmares, na década de 1680, que Palmares vai ser referido como quilombo pela primeira vez, né, que vai adquirir esse sentido de quilombo que a gente tem, ou seja, já é um movimento historiográfico que recupera a historicidade, não é uma África histórica, né, sendo transplantada para o Brasil, mas um processo histórico denso, né, que inclui transformações aqui e lá. Esse processo de negociação para a descida do quilombo para uma aldeia, né, no Tratado de
1678, que é uma das principais fontes dessa obra, vai mostrar muito bem a influência, né, das experiências indígenas aqui nesse trabalho. A experiência indígena dos portugueses com os indígenas, mas também a experiência dos portugueses com os sobados, ou seja, Palmares é reconhecido como um reino africano. Os portugueses mandam intérpretes para negociar com as lideranças palmarinas, eles adotam práticas políticas que são muito parecidas com as práticas políticas que eles têm em Angola quando vão construir tratados com os sobas, né, negociar com os sobas. Ou seja, é um processo em que os portugueses não estão vendo o Brasil subordinado à história da nação. O Brasil está profundamente ligado à história da África, porque uma boa parte da população africana que mora aqui, da população escravizada, vem da África, né? Então, são coisas muito simples que têm implicações imensas do ponto de vista da historiografia, né? Então, é uma leitura cruzada, né, dos dois lados do Atlântico. E aqui eu acabei pulando, mas eu queria já ir caminhando mais para o final. Por fim, eu vou sair um pouco de Brasil Colônia, mas mostrar a efervescência desse tipo de abordagem que pensa a ação dos escravizados no Brasil, deslocando ela do lugar mais fechado da revolta escrava e pensa, né, num contexto de um Atlântico comercial, de guerras atlânticas. O caso do impacto, né, do colapso de Oió na escravização dos povos iorubás, principalmente a deportação em massa deles para a Bahia, num contexto que vai formar a Revolta dos Malês, de 1835, que é o ápice de um ciclo de revoltas que acontece na Bahia. Né, o trabalho do João José Reis aqui é crucial, né, nas suas várias edições. Quanto mais ele edita o livro, mais ele fica africanizado. Né? Vocês sabem que o João Reis reescreve os trabalhos dele, isso é magnífico, atualiza a obra constantemente. Eu não sei em qual edição que está agora, mas isso para nós é muito, muito bom. E também por ao lado do trabalho do Manuel Barcia, que vai estudar o mesmo contexto, né, onde povos que estão também sendo traficados para Cuba, que têm a mesma origem que esses que estão sendo traficados para a Bahia, vão levar à formação de uma série de revoltas em Cuba. Né, a escaleira principal delas, mas que tudo isso tem a ver com o colapso de Oió a partir da expansão do Islã, né, que desce do norte em direção a esses territórios onde estava o Império de Oió, que é a maior potência dessa região. Essa população fica vulnerável, né, a violência das jihadis, desse processo de escravização, e isso vai levar a um processo de deportação dessas pessoas para a África. A faceta mais política desse processo culmina no Califado de Socoto, né, que congrega essas várias unidades políticas nessa região do interior da África Ocidental, e isso vai impactar muito a escravização de pessoas que vão ser trazidas para a Bahia e para Cuba no mesmo momento. E vai abranger também outros territórios, né, os alçás estão sendo trazidos para o Brasil também, no PES, mas principalmente nagôs, né, que aqui são a forma de se referir aos povos iorubás. Aqui é o Califado de Socoto no seu ápice, né? E o Manuel Barcia, ele vai também analisar muito o uso dos elementos simbólicos, né? A dimensão estética a estética mais na faceta política dessas revoltas. Então ele vai prestar muita atenção nos tambores, na cor vermelha de Xangô, que aparece em vários elementos utilizados na revolta, lança, sombrinha, símbolos de poder, né, na África Ocidental. O abadá, por conta da influência islâmica, aqui na revolta. O João Reis mostra muito bem o papel da religião islâmica como fator de coesão, né, desses vários povos que estão vivendo na Bahia. E aqui eu acho que tem uma pergunta relacionada a esse período, que vai ser colocada mais recentemente pelo Paul Lovejoy, que tem a ver com sobre a ausência, na verdade. É uma pergunta que diz sobre a ausência. Por que a gente não pensa esses processos intensos, profundamente disruptivos, como parte da era das revoluções? Né? Antes do Lovejoy, o Trujillo já tinha colocado essa questão, a Raquel sei que dá Trujillo aqui na Unicamp para a graduação, uma bibliografia muito familiar para os nossos alunos, mas por que não pensar esses processos no lugar da era das revoluções? Por que no livro do Eric Hobsbawm, que é base para o ensino de história no Brasil, na formação de professores, cai nos vestibulares, etc., por que não se coloca esses processos
no lugar de era das revoluções, né? Quando a gente está perdendo, né, um potencial imenso para pensar todas essas perguntas. Então, eu acho que tudo isso tem um potencial imenso. Eu vou fechar com um exemplo da minha pesquisa, que eu queria que a minha fala fosse mais historiográfica e menos sobre a minha própria pesquisa, embora eu saiba que o convite tem muito a ver com o fato de sacerdotisas ter chegado ao carnaval, etc. Vou falar disso rapidamente, mas eu acho que a coisa mais importante que eu gostaria que vocês retivessem desse esforço de reflexão que eu estou trazendo aqui, passa muito por prestar atenção na dimensão política da ação social, da ação histórica dos africanos na nossa formação enquanto Brasil, né? Porque, retomando aquilo que eu disse inicialmente, a aplicação da Lei 10.639, ela vem revelando para nós, por meio das disciplinas de estágio, né, onde eu trabalho bastante a lei, peço para os alunos identificarem nas escolas como está acontecendo, os avanços, os percalços, né, os desafios. Isso tem aparecido, né, ou seja, que a Lei 10.639, ela leva os professores muitas vezes a abordar os africanos, a história do Brasil a partir da África, ou considerar o negro na história do Brasil, em um lugar muito de cultura. É claro que cultura é importante, eu não estou diminuindo isso, mas é de uma forma que coloca fora da história. Então, a Semana da Consciência Negra, o mês de novembro, é a época em que se fala da capoeira, do samba, da feijoada. É muito fácil para a consciência nacional aceitar o negro nesse lugar da cultura. Basta a gente pensar na Globo, o lugar que o desfile da escola de samba tem no Carnaval do Brasil, né? Está no principal canal de TV aberta, horário nobre, e a principal autoridade, o principal cargo de jornalismo na Globo durante muito tempo foi ocupado, né, por um profissional que acreditava e escreveu um livro dizendo que não somos racistas, né? Então, quer dizer, como é que no Brasil se faz essa operação de aceitar o negro no lugar da cultura, mas fechar os olhos, às vezes, para essa ação política mais radical, para essa dimensão política, né, que é muito evidente em toda a nossa história. Então, eu queria deixar como sugestão, pensando a contribuição dessa historiografia que sublinha que essa população que é trazida para o Brasil, ela tem projetos políticos, tem agenda política, e essa agenda política, em vários momentos, ela tem uma faceta radical, né, de conflito social, conflito militar, né, com desdobramentos militares, etc. E eu acho que isso inova o ensino, né? É claro que aqui eu estou pensando também nesses acervos, né, que foram trazidos para o AEL, porque eu acho que o movimento negro ele tem uma participação imensa na construção da democracia, uma luta que tem facetas radicais que leva a transformações, né, que desafia o status quo, e eu acho que isso tem que ser sublinhado. Isso não está separado de cultura, na verdade, basta a gente pensar o papel, por exemplo, das lideranças do MNU nas escolas de samba, né? No caso de São Paulo, no caso de São Paulo, tomando o exemplo da Vai-Vai, isso fica muito evidente, né? Então, esse esforço de reflexão por sublinhar o lugar do protagonismo, principalmente político dessa população, transformando a forma como a gente entende a colonização do Brasil. Isso tem um potencial antirracista imenso, porque eu acho que a gente começa aqui a substituir o lugar da África, tirar a África de um lugar de raça, colocá-lo no lugar de história, né? A gente sabe, então, agora, de onde essas populações estão sendo trazidas, o que está acontecendo na África, o que leva à escravização dessas pessoas, mas, principalmente, o que elas trazem em termos de conceitos, paradigmas políticos, metáforas, que vai influenciar a forma como elas leem a diáspora, como elas leem a escravidão, como elas pensam, imaginam soluções políticas. Esse imaginário político, a partir desse acervo que é trazido no deslocamento, ele ilumina muito da ação social dessas pessoas na nossa história. Então, eu acho que esse movimento, ele oxigena a área de Brasil colonial, né? Vai havendo um deslocamento, então, do lugar do negro, da escravidão,
para um lugar de protagonismo político. A gente vai muito mais em termos de distância, né, na história. A gente não ignora a escravidão, mas a gente consegue ir muito além, né? Eu estou lembrando agora da fala da Lúcia Helena de manhã, relatando como é para um aluno negro pensar a história, né, por meio das imagens do Debré, etc., que resume o lugar do negro a esse paradigma do tronco, né? Eu acho que por meio dessa historiografia, que tem trazido aportes novos para a gente pensar o nosso passado colonial, a gente consegue ensinar a história do protagonismo negro de uma forma muito mais complexa, trazendo outras questões. A gente pode falar de cultura, né, mas eu resolvi aqui sublinhar a dimensão política por conta dos relatos que a gente tem recebido dos alunos que vão fazer estágio nas escolas, alunos que estão fazendo PIBID, alunos do Prof. História, né, nós temos o Ricardo aqui do Prof. História, e quando eu, a Raquel, a Lucilene, a gente dá disciplina sobre ensino de história da África, das relações raciais no Prof. História, e essas questões aparecem. Então, eu acho que tem muito o que ser feito, né? A historiografia está nos oferecendo caminhos. Eu acho que agora a gente precisa pensar nesses diálogos. Para encerrar, para caminhar para o encerramento, eu queria destacar, então, como é que essa forma nova, esses novos paradigmas que são colocados, nos levam a reler o arquivo colonial. Eu vou dar alguns exemplos aqui, muito breves, né, de como isso impacta a minha pesquisa, que eu estou me colocando como pesquisador, professor de Brasil colonial, preocupado com a diáspora africana, acreditando, né, que esses diálogos renovam a minha área de pesquisa. O exemplo que eu vou dar, ele passa por mostrar para vocês o que a gente faz quando a gente entra por arquivo colonial com novas perguntas na cabeça, né, informadas por essas agendas de pesquisa. Isso vai aparecer agora nesse livro que eu acabei de organizar com o Moacir de Fontes, mas também na minha tese de livre docência, onde eu enfoco essa região da África, né, que os portugueses chamavam de Costa da Mina, que envolve uma multiplicidade de povos, né, falantes de línguas guibê. Em alguns momentos, isso adquire uma elasticidade imensa, que abrange, né, várias unidades políticas. No caso da diáspora africana para o Brasil no século XVIII, pensando em Minas Gerais, que é um dos grandes destinos do tráfico, essa população está vindo, sobretudo, da área que vai se tornar o Reino do Daomé. É um processo muito violento, expansão política do Reino do Daomé, que vai coincidir com a mineração, né, uma demanda imensa por escravizados aqui no interior do Brasil. Então, vai haver uma conexão imensa entre essas duas regiões, e hoje em dia a gente conhece relativamente bem esses povos por meio da historiografia, e aí a gente começa a colocar novas perguntas sobre essa zona mineradora, aproximando, então, o interior do Brasil do interior africano. Esse movimento de reler o arquivo colonial a partir de novas perguntas, né, no momento em que a África vai sendo deslocada desse lugar da raça, ela é encerrada no lugar da raça, e ela começa a ganhar historicidade, né, que vai complexificando esse passado africano, essas múltiplas Áfricas, etc., né, nos leva a ler as fontes de um novo lugar historiográfico, né? Nesse livro a gente trabalhou com documentos da repressão religiosa, como é que a Inquisição está invadindo terreiros, inventariando os objetos que são encontrados, a arte litúrgica relacionada principalmente aos cultos ancestrais. Como a gente sabe de onde eles vêm na África, a gente sabe que já não é mais um lugar genérico de religiosidade de matriz africana, e nem religiosidade africana, simplesmente. A gente já sabe que, se 3/4 deles são falantes de línguas guibé, eles cultuam os voduns, é o principal sistema de crença ali. Então, por isso que a gente chama o livro de sacerdotisas voduns, né? Porque essas mulheres têm um lugar de proeminência na organização política. Mas o que a gente observa também, em outros trabalhos eu tenho abordado isso, é que por que a igreja está reprimindo esses cultos, junto com a Inquisição, mas principalmente por que as forças militares, as companhias de ordenança, os capitães do mato, os esquadrões de homens do mato, por que eles estão invadindo tanto esses terreiros? Né? Quando você lê essas fontes junto com a documentação dos governadores, o que fica claro é que esses espaços de cultos, eles têm uma dimensão política que ameaça o controle social, porque ali é um lugar de formação de liderança.
Os africanos reconhecem as lideranças que estão emergindo aqui, que vão organizar revoltas escravos, etc., a partir de sistemas de legitimação de autoridade que passa, né, pelas lógicas africanas de autoridade. Quando a gente, eu não sei se o Natan está aqui, ele está trabalhando com documentação eclesiástica dos banhos matrimoniais. Como a igreja está preocupada em investigar se eles têm parentesco ou não, chama pessoas para depor, o que vai ficando evidente, e o trabalho da Marisa Soares mostra isso também, é que o parentesco africano ele é importante nas alianças, nas relações que eles estão tecendo aqui. Eles sabem que fulano é neto, é filho, eles estão falando a partir de uma linguagem de parentesco africano e o escrivão traduz mais ou menos isso, né? Isso impacta a legitimidade política dessas pessoas. E ao ponto de, no caso, a gente trabalha com uma personagem que é a Ângela Gomes, ela é coroada rainha do Rosário várias vezes na região de Ouro Preto, e, ao mesmo tempo, na documentação da Inquisição, ela aparece sendo perseguida porque ela iniciava outras pessoas nos cultos que a igreja está chamando de culto ao demônio, mas a gente sabe que são cultos africanos, né? Mas não só nessa perspectiva de formação de liderança de uma forma ampla, mas particularmente de revoltas, porque é por meio desses cultos que eles legitimam as autoridades. Isso vai aparecer na Jamaica, isso vai aparecer no Haiti. Então, isso coloca a religião, essa sociabilidade, essas formas de relações sociais, num outro lugar, né, que é o da ação política, do radicalismo político. A gente deixa de ver apenas um lugar de religião e de cultura, né? Isso é um exemplo. A gente trabalha com a hipótese, né, de que algumas figuras de cobra que estão sendo cultuadas aqui têm também uma dimensão política, porque aqui é uma hipótese, é um experimento, não é possível fazer uma análise linear, né, pensando uma transplantação do culto ao vodum da serpente da África para o interior do Brasil. Mas como a gente qualifica quem está escrevendo, quem está descrevendo, né, fica um pouco mais fácil de construir essas hipóteses. No caso desse culto que acontece na região de Sabará, a pessoa que está descrevendo o culto é o comissário Manuel Soares Brandão. Então, cruzando fontes, você sabe que ele tem uma experiência de 30 anos como agente da Inquisição. Ele é a principal autoridade eclesiástica na comarca. Então, ele tem um acúmulo de 30 anos de invasão de terreiro, de perseguição, de queimar esses terreiros. E ele começa a fazer algumas associações entre, por exemplo, aqui nesse culto, ele fala que aqui ele está fazendo uma avaliação geral, né? Ele fala que alguns gentios da Costa da Mina, eles cultuam figuras de cobra como seu Deus. E aí a gente vai à história da África para tentar entender, colocar perguntas sobre essas figuras de cobra, né? No caso, a gente está pensando principalmente, é uma hipótese, né, o Vodun Dangbe, que tem uma dimensão política, aqui eu quero sublinhar bastante, crucial, porque no reino de Judá, que foi invadido pelo reino do Daomé, na época da mineração, e muitas pessoas foram escravizadas nessa época e deportadas para Minas Gerais. A gente tem muita gente dessa região de Minas. O Moacir Maia tem uma tese de doutorado sobre esses povos, desse reino específico, né, que são chamados de Courá ou Couranos. E aí, Courano, a gente já tem a marca fonética dos povos Guibê na conformação da nação. Ele é um Vodun. Ele é um Vodun que está ligado à identidade política, porque ele é o mais popular no reino, a família real cuida do culto, das oferendas, tem uma procissão imensa, né, no principal lugar público dessa localidade. Então, você começa a perguntar, né, sobre a importância política desse culto aos ancestrais na formação das comunidades negras aqui no Brasil, em torno de origens muito específicas, né? Você começa a captar a especificidade dessas comunidades. Elas não são comunidades negras apenas, você começa a ver comunidades angolas. No caso de Pernambuco, eu analisei cultos ancestrais, na verdade, uma comunidade de malungos que tinham cultos ancestrais, cerimônias fúnebres, em que eles se formam enquanto comunidade Angola, né? Tanto é que o processo da Inquisição é sumário contra os pretos de Angola do continente de Pernambuco. No caso de Minas, né, são outras denominações ligadas aos povos da África Ocidental. Para a gente não ficar no nível genérico, eu queria caminhar para a finalização, destacando um vocabulário da língua geral da Mina, que é a língua falada, o sistema de comunicação possível entre esses vários grupos da África Ocidental, né, que são línguas Guibê, que têm níveis de intercompreensão,
que culmina na língua geral da mina, que foi bem documentado em Ouro Preto, né, analisado por vários historiadores, a Ieda Pessoa, a Ivana Lima, vários outros historiadores. Mas como a gente está falando de cultos voduns, eu queria mostrar para vocês como é que esses africanos vão interpretar a religião católica a partir desse acervo de conceitos trazidos da África, né? Se o principal sistema de crenças é o sistema de crenças Vodun nessa região, isso vai aparecer no vocabulário. Por exemplo, vejam como eles falam palavras do plano do sagrado, né, que nós lemos como plano sagrado, é muito mais complexo. A Vodungê são contas de rezar, né, o terço, o rosário. A Vodunku, que é quaresma, é o período sagrado de jejum do catolicismo. Eles estão sendo expostos ao catolicismo, eles estão em irmandades católicas, né? E é assim que eles estão interpretando o catolicismo. A Vonuni, que é Páscoa. A Vodunzambê, que é domingo, é o dia sagrado do Vodun. Aqui eu não sei exatamente a tradução, né? Mas tem a ver com esse tempo de culto. Aqui, desdobrando-se um pouco mais, a Vodunzampê, dia santo. Ningubê, sábado. Mas eu queria pular para um termo que é muito importante para nós, que é como eles falam padre, que é a principal autoridade eclesiástica, né, do meio onde eles vivem. Então, como é que eles traduzem padre? Aqui é um português, o Peixoto, entrevistando pessoas para fazer o dicionário. E aí eles falam que padre é avô do nu. Se vocês foram no Benin hoje e falar essa palavra, as pessoas vão saber que é o sacerdote ou a sacerdotisa, né, tá ligado a esse campo semântico da autoridade do culto ao Vodun. Então, vejam como eles estão interpretando o catolicismo a partir dessas referências. E para finalizar mesmo, eu quero mostrar para vocês, né, perguntas que a gente pode fazer para fontes que são muito conhecidas. Aqui eu estou trabalhando com uma fonte que é a matrícula de escravizados da região do Tejuco, onde eu estou indo agora para uma mesa com o pessoal da Viradouro. A gente vai fazer um diálogo entre historiografia e escola de samba, a equipe de pesquisa da Viradouro, estou muito animado. E aí vamos estar em Diamantina, e essa fonte, né, diz respeito à história de Diamantina. Mas é uma documentação muito conhecida da historiografia, ela aparece muito nos balanços demográficos da população mineira. Francisco Vidal Luna, vários historiadores da UFMG, Tarcísio, aqui, não sei se Tarcísio Botelho propriamente trabalhou com essa documentação, mas é uma das principais fontes utilizadas pela história da escravidão e da história demográfica, né? Que são as matrículas de escravo. Porque Minas tem um sistema de arrecadação fiscal que descreve as pessoas, né, a origem, a nação das pessoas, etc. E como que isso aparece nesse momento em que a nossa área de Brasil colônia não está encontrando ainda a história da África? Eles vão sendo categorizados como africanos, simplesmente. Entram na coluna africana, às vezes descreve as nações, né? Mas eles estão sendo categorizados como africanos e não vai muito além disso. Então, por exemplo, nesse caso de uma descrição de uma escarificação, você vai estudar escarificações na África para tentar fazer perguntas, que a gente nem sempre encontra respostas nesse tipo de abordagem, mas a gente vai desnaturalizando esses lugares simplificadores, né, dessas pessoas na historiografia. Então, aqui você começa a colocar perguntas sobre o que significa essas escarificações, porque no arquivo colonial a escarificação vira marca de nação, que é uma leitura ultra simplificadora das escarificações, que, na verdade, as escarificações são múltiplas, são feitas em vários momentos, elas traduzem a complexidade da inserção social dessa pessoa, né, vários momentos, vários ritos de iniciação pelos quais as pessoas passaram, mas no arquivo colonial isso se torna marca de nação, né, junto com uma série de outras leituras estereotipantes. Mas é um esforço que eu tenho feito agora, né, na minha livre docência, que é reler o arquivo colonial, fontes muito batidas, a partir, né, dessas novas perguntas que vêm desse encontro de historiografias. Eu acho que com isso eu não sou o único historiador que está fazendo isso, temos vários colegas, né, engajados nessa forma de pensar a história da África. Talvez o diferencial aqui é que eu estou numa confluência de esforços. Então, tem o diálogo com o movimento negro, os acervos negros no AEL, né, o diálogo com a história da África, que é muito sólida da Unicamp. Eu tive a sorte de chegar aqui com o Robert Slenes muito ativo, dialogar com a Lucilene constantemente, né, o Omar ser estimulado, né,
a pensar a história do Brasil nesse diálogo com a África. Então, eu acho que a dimensão epistemológica das cotas, ela passa por uma nova imaginação historiográfica. Porque a historiografia, a gente trabalha com fontes, tem uma dimensão empírica de demonstração, etc. Mas eu acho que tem um processo também de imaginação, né? Que passa por colocar novas perguntas sobre o passado colonial, né? E com tudo isso, eu acho que o que vai emergindo aqui é mais que uma sociedade escravista colonial. Passamos a ver também uma sociedade formada por uma imensa população africana que vai inserir no novo contexto a partir dos seus paradigmas políticos, noções de parentesco, formas de vínculo social, visões sobre justiça, direitos. A gente viu isso muito no caso do Haiti, né? Enfim, conceitos e valores por meio dos quais interpretavam a experiência social e davam sentido à vida na colônia. Não se trata aqui de ingenuamente negar a força brutal das instituições formais e informais portuguesas sobre os africanos. Não há dúvida de que eram afetados por elas. Mas sim de indagar como perceberam essa força, a partir de visões de mundo africano, como reagir e procurar se acomodar, subvertendo-as em muitos casos, se apropriando de aparatos institucionais num quadro desigual de relações de força. Os escravizados, por exemplo, adotavam novas lógicas próprias de interpretação do parentesco ritual católico, imprimindo novos sentidos, né? O que eu quero enfatizar bem é que os múltiplos paradigmas africanos, por meio dos quais os escravizados atribuem o significado à experiência social no mundo colonial, devem ter a mesma estrutura historiográfica e a mesma dignidade epistemológica que as culturas políticas do antigo regime português, que por tanto tempo marcaram a análise sobre o passado brasileiro. Se os portugueses interpretavam a nova realidade social da América a partir de seus valores, por que seria diferente com os africanos, né? Como, por tanto tempo, estudamos uma formação social em que o imenso percentual da população é africana, sem levantar questões sobre o modo como percebiam esse mundo a partir do acervo de referência que traziam do outro continente. Portanto, reconhecer a importância dos paradigmas africanos na formação social brasileira nos ajuda a evitar a adoção de tese explicativa que promove uma visão difusionista da nossa Constituição, enquanto ordem social, né, a partir de Portugal. Caso contrário, enquadrar os africanos apenas como escravos acaba reiterando a ideologia subjacente à produção das fontes escritas, porque, evidentemente, as fontes vão privilegiar a perspectiva portuguesa, né? Isso gera distorções. Considerando que o território brasileiro estava constantemente exposto ao tráfico, a população africana era renovada o tempo todo, como bem demonstrou Filipe de Alencastre, né? Nesse sentido, o Brasil ele era uma imensa África, né? A partir desse ângulo. Então, reconhecer esse simples fato refaz a nossa imaginação historiográfica sobre o passado colonial. E aí eu quero posicionar isso, né, nesse lugar de confluência de perspectivas e de lutas políticas, que elas criaram um ambiente propício para a recepção dessa historiografia que privilegia a ação histórica dos sujeitos escravizados e atravessa o Atlântico para interrogar sobre os contextos de onde eles eram oriundos, processo de escravização e o que traziam em termos de bagagem cultural e paradigmas políticos, por exemplo. Fomentam, enfim, uma nova imaginação para qualificarmos e explicarmos a formação brasileira. Essa efervescência intelectual, de certa forma, aproxima a história do Brasil colonial da historiografia sobre a África e contribui para a renovação das abordagens que sendo protagonistas africanos na formação histórica do Brasil. Eles deixam de estar circunscritos às questões da mão de obra, do ponto de vista histórico-econômico ou do trabalho, e deixam de ser percebidos apenas como negros, formando uma massa homogênea do ponto de vista da história social, né? Eu acho que era um pouco isso que eu queria trazer aqui. Eu acho que a gente consegue, com tudo isso, colapsar o lugar do negro no imaginário da democracia racial, né? Mais do que cultura, eles precisam ser vistos nesse lugar, nessa dimensão política, né? E muitas vezes de radicalismo político. Com isso, a gente vai deslocando a ação política negra do lugar da revolta escrava, né? Pensando que isso é super importante, para a história política da África, da diáspora e das guerras atlânticas, como eu mostrei por meio de uma série de exemplos, né? Eu acho que, pensando numa educação antirracista,
Acho que a grande inovação pedagógica que pode ser promovida por meio desses esforços é que a África deixa de ser o lugar da raça. Ela passa a ser um lugar histórico universal, né? Era um pouco isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Bem, Aldair Carlos Rodrigues, muito obrigado. É sempre uma alegria aprender com você e flertando um pouco com o anacronismo, né? Queria ter tido um professor assim, né? Porque há 20 anos atrás, né? Tinha lá as aulas do cânone e acabava não tendo essa, vamos dizer, uma verdadeira aula decolonial, né? Por que não, né? Mas enfim, eu tenho uma pergunta para você, mas vamos abrir para o nosso grande público fazer aqui uma rodada de questões, né? Podemos? Mas eu queria que você falasse um pouco de como o Sacerdotisas, se quiser colocar a capa ali depois também, chegou às escolas de samba, como foi esse processo. Mas acho que você pode responder depois, junto com a rodada de questões que o público quiser. A Helena, inclusive, quer falar. Deixa eu levar o microfone para vocês. Parece que o bom da gente estar entre amigos é que a gente nem está formulando ainda, as pessoas já percebem, né? Bom isso. Aldair, muito obrigada pela generosidade de partilhar conosco esse manancial tão rico que você nos trouxe. Na verdade, eu estava pensando algo que vai entrelaça um pouco com o que você está falando, mas num sentido mais para a história contemporânea, né? Que é algo que eu tenho refletido nos últimos tempos. Como você demonstrou, no contexto colonial, essas contribuições de uma percepção política, de uma forma, de um modo de se colocar político africano, já chegaram com muita contundência na historiografia brasileira, né? Inclusive com essas aproximações dos arquivos. Entretanto, quando a gente olha para o fim do século XIX, início do XX, parece que com o fim do tráfico e a abolição, há esses contatos, essa dinâmica desses contatos se perdem muito na historiografia, né, ainda hoje. Inclusive, há muito poucos trabalhos sobre o trânsito de pessoas, ideias e saberes. É claro que essa mudança é muito expressiva, mas ela não passa um machado nessa história também, né? Então, talvez eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. Obrigado, Helena. Deixa eu levar aqui. Aldair, parabéns pela sua fala. Eu sou o professor Fábio, Unilab Ceará. Estava discutindo aqui atentamente. Uma questão que você pautou ao longo da sua exposição, que é muito cara para nós, né, enquanto instituição, é a relação da historiografia com os movimentos sociais negros, correto? O professor Petrônio, ele tem um artigo, tá, um tanto já conhecido, que ele vai dizer, né, que entre a Frente Negra, a União dos Homens de Cor e o MNU, há um processo de transição em maior ou menor escala de integrantes dos movimentos sociais negros que vão para os candomblés, né? Então, o culto aos orixás, voduns e aos inquices. E aí, no caso dos voduns, né, está ligado a elementos que você traz. Enfim, nesse sentido, eu queria poder pensar com você o quanto que é interessante, né, essa relação, né, por exemplo, o que o Petrônio coloca, né, dessa transição com a sua pesquisa. E uma outra questão que foi colocada aqui hoje de manhã pela mesa em relação a 10.000, o campo interdisciplinar. Foi dito muito sobre a antropologia, que é algo que contribui, né? Falou-se muito dos estudos decoloniais, mas para nós a área dos estudos africanos é uma área também muito cara. E ao ouvi-lo atentamente,
e quando você fala de DAM, BECEM e essas outras coisas, né, o tempo presente no campo interdisciplinar, aí me conduz para a tese de doutoramento do Fábio Leite. Então, eu também queria perguntar para você, na construção da imaginação histórica, o quanto que o campo interdisciplinar te ajuda a ressignificar as questões que você faz para o documento. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, quando eu faço a digressão, eu olho, por exemplo, para o trabalho do Fábio Leite, quando ele vai lá descrever que ele foi para um determinado local e assistiu, né, precedeu uma cerimônia, né, com uma sacerdotisa, naquilo que ele chama de África Profunda ou África Negra, né, entre o final dos anos da década de 1970 e começo da década de 1980. Então, eu queria que você pudesse explorar um pouquinho mais, se possível, essa sua agenda com os movimentos, a partir desse primeiro exemplo, e o quanto que o campo interdisciplinar te marca nesse processo imaginativo, né, para ressignificar as perguntas que você faz para a documentação. Tá ok? Parabéns pela sua exposição mais uma vez. Obrigado. Olá, boa noite, Aldair. Eu sou a Renata, professora da Universidade Federal do Paraná, e aqui, primeiro, parabenizar a fala brilhante, acho que foi muito ao encontro da mesa pela manhã, que foi emocionante, inclusive, né? A gente perceber essa presença de vozes tão silenciadas na pesquisa, na universidade. E aqui eu falo do ponto de vista de uma professora de política educacional e política curricular, porque eu sou da área da educação. Esse é meu campo de pesquisa. Então, aqui pensando quando a gente fala de currículo, política curricular, a gente fala muito mais qual projeto formativo ele atende, não analisando o que está no currículo, mas aquilo que não está, né, aquilo que está silenciado. Então, a gente vê ainda com grandes avanços com a 10.000, com a lei e com a lei de cotas em 2012, mas ainda tem muito a caminhar. E uma preocupação que eu compartilho aqui, que é mais no sentido de provocação, que aqui tanto a sua fala, né, evidenciando isso no processo investigativo, quanto na mesa da manhã, em outros espaços, que eu acho que a Ampul conseguiu contemplar muito bem nessa semana, no que eu pude participar, uma preocupação o quanto a gente está sendo, ainda que tenha esses avanços, as ameaças, e aqui eu coloco as ameaças das políticas atuais, né? Aqui, em nível nacional, que a gente tem tanto reforma do ensino médio, que retira a história, assim, imagina a gente conseguir esses espaços, né? Então, a gente está sendo muito ameaçado por uma reforma do ensino médio, BNCC, que padroniza um currículo, então, totalmente na contramão dessas discussões, BNC Formação, que isso interfere completamente a formação aqui nas licenciaturas, né? Então, um rol de políticas, e aqui no estado de São Paulo, especificamente, eu venho do Paraná, então a gente já tem aí efeitos das políticas do FEDER no Paraná, que desde 2019 tem massacrado, né, os efeitos disso no currículo, na gestão, no trabalho docente como um todo, né, esses efeitos, então, da plataformização hoje, desses materiais prontos. Então, eu vejo aqui só mais uma provocação, que se o que a gente percebe dessa aprovação dessas leis, se ela não vem da universidade, mas hoje ela muda a universidade, a importância agora do papel da universidade pública voltar para a escola e tensionar também essas ameaças, né? Seguir esse avanço do que essas conquistas que a gente tem no campo desse espaço adquirido que tem avançado, caminhado ainda que lentamente na universidade, mas de tensionar agora esse laço, estreitar esses laços com a escola pública, né, resistindo a essas políticas. Então, uma provocação nesse sentido, porque é brilhante esses espaços, essas vozes que estão silenciadas e, ao mesmo tempo, totalmente ameaçadas e retiradas, mais uma vez, né, da educação básica. Obrigada e parabéns. Obrigado, Renata. Acho que a gente pode...
Não podia. Agora já era. Foi. É um prazer, imagina. Já era. Então, boa noite. Bom, o Daí, que é um querido parceiro, muito obrigada pela sua conferência, adorei. Eu só queria te propor, já que abriu a conferência, quebrou o protocolo, eu só queria te ouvir um pouco sobre... E acho que seria um tema que eu gostaria muito de ouvir também, assim, acho que eu gostaria que fosse tema da Ampul em algum momento, né? Acho que há muito tempo a gente vem... Você falou uma questão chave aí, ou seja, a ideia das novas, ou seja, o quanto a história da África foi importante no sentido de propor novas perguntas fora do arcabouço do Estado-nação, né, para pensar, né, a história do Brasil, mas também, ou seja, novas perguntas do ponto de vista da história moderna, né, da história contemporânea, da história das revoluções, etc. E aí uma questão que a gente já discutiu várias vezes aqui, não é? Que é o quanto a gente consegue ver esse debate acontecendo, né, entre nós, professores, nos nossos cursos, mas o quanto a gente ainda não consegue fazer isso se concretizar num currículo novo para os nossos cursos de graduação, né? A gente vive dizendo que eu acho que, sei lá, talvez das ciências humanas, os cursos de graduação em história me parecem os mais conservadores, porque em todo lugar que a gente olha, você ainda vê lá história antiga, moderna, contemporânea, história medieval, história do Brasil 1, 2, 3, 4, 5, história moderna. Ou seja, é uma coisa que a gente vive discutindo, a gente não tem solução, mas eu queria um pouco te ouvir já, né, nessa... É isso, a gente sabe que há uma resistência nossa, né, dos historiadores, professores, de, apesar, né, da gente já conseguir formular, não é, novas perguntas para além do Estado-nação, para além da história antiga, moderna e contemporânea na chave europeia, né, o quanto isso, no final das contas, ainda não se reflete em mudanças de currículo substancial na nossa graduação. Enfim, só te ouvir mais sobre isso. Obrigado. Começando pelo Lindener, né? Como é que foi esse diálogo com a escola de samba? Olha, começou em 2022, na verdade, foi um post do Instagram da editora, e o pessoal da equipe de pesquisa da Viradouro segue a editora Chão no Instagram, e procuraram os autores por meio do Instagram da editora. Eu estava dando curso de diáspora, um tópico de diáspora africana aqui naquele momento. Eu tinha muitos slides sobre cultura visual Vodun, etc. Mas eu acho que o papel crucial mesmo foi do Moacir Maia. O Moacir já tinha uma conversa com essa equipe, o Gustavo Mello, que inclusive vai estar com a gente agora em Diamantina, no Festival de História. Então, o Moacir teve um papel fundamental, né? Porque o Moacir tem muito mais vivência na escola de samba do Rio do que eu, né? Meu processo de inserção no Carnaval do Rio foi uma coisa mais acadêmica. Eu fui algumas vezes, mas não tenho uma vivência na escola de samba, que é um processo que acontece o ano todo, né? Não é só ali perto do Carnaval. Então, o Moacir teve papel crucial. O diálogo foi secreto, né? Porque no Rio é uma questão de segredo de Estado, essas coisas. Qual vai ser o enredo? Porque depois é anunciado para os jornalistas numa grande cerimônia. Até então é muito sigiloso o processo. Mas o livro ele teve um processo de intervenção da editora Mata, no sentido de fazer um texto muito acessível. Ela quer com essa coleção, que inclui várias outras obras, inclusive que eu citei aqui, quer chegar num grande público, levar fontes para pensar a história do Brasil para o grande público. Então a linguagem foi muito importante. A gente editou o livro, quer dizer, mexeu com o texto umas 6 vezes, foi um processo incrível. Então isso ajudou, eu acho, nesse diálogo, porque eu acho que o pessoal da escola de samba também, eles têm uma equipe de pesquisa e eles têm muitas coisas na mesa ao mesmo tempo, eles precisam tomar decisões, né, em pouco tempo. Eu acho que isso facilitou. Mas, assim, eu queria sublinhar isso bem, eu falei isso também numa entrevista com um podcast para a editora da Unicamp. O livro ele foi a inspiração, mas a pesquisa para o enredo, na verdade, incluiu uma vasta historiografia. Tem um trabalho de um colega que ajuda a responder a pergunta sobre a interdisciplinaridade, que é crucial, que é o do Nicolau Paredes. Ele é a principal referência nos estudos sobre o candomblé Jeje, né, sobre a cultura Jeje, a cultura
né, dos povos Guibé aqui em Minas Gerais, que são chamados de Mina. O trabalho do Nicolau é crucial. Então, o trabalho do Nicolau ajudou, mas principalmente é um processo de criação da escola, né, que ele não é linear. E eles foram para a Bahia fazer pesquisa sobre Vodun, estavam no museu, né, dedicado aos diálogos da Bahia com o Benin, Casa do Benin, né, Lucilene? E lá, o Tarcísio, que é o carnavalesco, ele encontrou uma pesquisadora que tinha atuado com ele no enredo anterior, que foi um sucesso, né, das lavadeiras de Itapuã, com um enredo lindo, desfile maravilhoso, impecável. Ela tinha ajudado eles, porque o nome dela é Juliana, se eu não me engano, ou é Juliana ou Ivana, desculpa. Ela teve um papel muito importante nesse outro enredo. Então, e aí ele falou, estou fazendo pesquisa sobre os voduns, a gente vai fazer um enredo sobre os voduns. Ela falou, você precisa conhecer o terreiro em Cachoeira, que é o Sejarrundê. E aí o terreiro, na verdade, ganhou muito mais espaço no enredo do que o período histórico. Tem momentos assim que me arrepiaram muito, né, no desfile, porque é o que está narrado no livro. Mas o diálogo com o terreiro foi muito mais importante para o desfile. É claro que a parte da pesquisa sobre a cultura visual, Vodun, claro, teve muita importância. Mas é um processo assim muito diferente do nosso jeito de criar, né, e de produzir. Então, assim, o livro teve um papel importante nessa inspiração, para decidirem que o enredo ia ser sobre isso, mas a pesquisa foi crescendo muito, incluíram várias obras, a do Nicolau certamente é uma das mais importantes, a obra da Lia Laranjeiras, que tem um trabalho sobre o culto à serpente na Costa da Mina, então, mas foi a maior honra da minha vida, certamente, né? E agora o diálogo continua. A gente vai se encontrar em Diamantina com o pessoal da Escola de Samba, sou imensamente grato, mas o Moacir certamente foi o grande mediador, né? Helena, sobre a história contemporânea, eu consigo pensar de uma forma um pouco fragmentária, né, a partir desse trabalho mais ligado aos acervos do movimento negro, porque eu fui estudar, né, a história do movimento negro, desses diálogos, e para mim, logo no período imediatamente posterior à abolição do tráfico, você continua tendo um comércio muito importante da Bahia com a África Ocidental por causa do candomblé, né, dos suprimentos religiosos. O Matori fez um trabalho maravilhoso sobre isso, a Lisa Castilho, o Nicolau Paredes. Então, você tem logo depois do tráfico esse trânsito que continua. Mas, no período contemporâneo, eu acho que as revoluções, as lutas pela independência é um grande fermento ideológico, político para o movimento negro brasileiro. Estou pensando no impacto do Amílcar Cabral no movimento brasileiro, né? Não só no movimento brasileiro, mas também nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos olharam muito para o Brasil na época da Frente Negra e depois também. Quando começa a acontecer as independências africanas, o grande fermento de experimentação política, ideológica, novos paradigmas, né, para pensar ação política, eu acho que está vindo, circulando por aqui. Eu conheço pouco essa história, eu tenho um orientando, o Pedro Borges, que apresentou um trabalho incrível hoje, falando dos diálogos do MNU com as lutas pela Palestina, mas também com o Congo, né, cartas de lideranças congolesas nas lutas pela independência estão aqui no AEL, nos acervos novos. Então, eu acho, Lucilene, que Helena também pode mandar os alunos aqui que tem algo a ser escrito, né? Algo novo a ser escrito. Eu acho que tem um potencial imenso, né? Fábio, obrigado pela pergunta. Parcialmente eu respondi por conta da importância do Nicolau Paredes, né? O trabalho dele é monumental, não é só um livro, né? Tem a formação do candomblé, você tem um livro dele, o Rei, o Pai e a Morte, e ele é antropólogo, né? Então, o meu campo de pesquisa é muito informado por esses diálogos com a antropologia, e eu venho de uma formação na USP que tem um diálogo com a antropologia muito grande. A Laura e a Lili Schwartz davam um curso juntos. Ela tinha uma disciplina obrigatória, História e Antropologia na antropologia, né, que vários alunos faziam, na verdade, e elas davam junto. A Laura sempre trouxe muita antropologia, né, para a tese dela e outros trabalhos, então eu sempre fui muito exposto a isso. Eu acho que tem um potencial imenso, mas não só a antropologia, né? Particularmente no meu campo, o olhar para a África começou mais com a antropologia. Hoje de manhã isso foi discutido, em outras mesas também, então eu acho que tem um potencial imenso. Essa inflexão na forma de dialogar com a África é muito evidente nessa documentação que está aqui,
quando você olha, por exemplo, vamos pegar Campinas, o Getulino. Você lê o Getulino de cabo a rabo, eles não estão muito abertos, eles não estão pensando capoeira, eles não estão pensando nas religiões de matriz africana, a grande pauta deles é a educação, na imprensa negra desse período de modo geral, eles querem se livrar das superstições, eles querem educar o negro para o negro pertencer à modernidade. Né? A educação é a grande pauta. O MNU, não, ele vai ficar mais diaspórico, né? Ele vai reivindicar mais esses diálogos com a África, eles vão entrar nas escolas de samba, né? O Milton Barbosa está na Vai-Vai, tem várias coisas acontecendo. A Sueli Carneiro foi iniciada no Candomblé, né? Então eu acho que esse resgate, né, essa luta contra o racismo religioso é muito importante para o movimento negro dos últimos 40 anos. Né? Eu acho que o Petrônio é uma referência crucial aqui. Eu quero muito ler a tese do Fábio Leite, infelizmente eu não conheço. Estou muito curioso, eu agradeço a indicação. No caso da Renata, eu vou falar o que está mais fresco para mim, que é a experiência com a turma agora do Prof. História, né, que entrou em 2024. Essa mesma política que aconteceu no Paraná, foi adotada no Paraná, está sendo adotada em São Paulo. O que os alunos mais relatam é essa pressão da plataformização. São os slides que chegam prontos, né, e é muito difícil você sair daqueles slides. Então, a gente está falando de enriquecer os materiais didáticos, produzir novos materiais didáticos no Prof. História, os alunos, professor, mas eu estou com muita dificuldade, porque agora eu tenho os slides prontos, eu chego, que é o que se chama de plataformização. Né? Então, está acontecendo aqui também. Eu acho que o Prof. História é um caminho para a gente se implicar nesse processo, né, fortalecer os professores, mas o impacto ainda é muito reduzido. Eu acho que passa por construir a pauta na ANPU. Né? Eu acho que levantar a pauta na ANPU, que tem muita força política, nos fóruns de educação do país e problematizar isso, né, e colocar como pauta super importante. No caso, isso tem a ver também com a questão da Lucilene. Né? Olha, a minha esperança são os alunos, né? Eu acho que a luta pelas cotas, agora a luta dos alunos pelo curso noturno, eles questionam os professores na sala de aula, são alunos que questionam. Então, eu acho que os alunos vão começar a pressionar os professores, porque a historiografia sobre a África Antiga não falta, né? Acabou de sair um livro que até eu fiz download, eu não vou ler agora, mas sobre a história medieval da Etiópia, a Etiópia no período medieval, né? Você tem muita fonte, né, para a Etiópia nesse período, e tem agora o Marcos Abreu Leitão, que entrou na USP como professor de África, que eu acho que vai trazer uma renovação grande, que vai alimentar outras disciplinas, quer dizer, essa pauta tem que estar aí, né, nas nossas reformas curriculares, mas eu acho que os alunos vão pressionando os professores e deslocando os professores, né, todas as áreas. Quer dizer, como é que você não tem história da África, história medieval, história antiga, né? Eu acho que a pressão vem dos alunos, nosso papel é manter a pauta, né. Eu tentei fazer um pouquinho aqui com história moderna, porque é muito evidente para mim, né, que coincide os períodos. Quer dizer, tudo você consegue trazer, né, a faceta africana para esses processos e não deixar no lugar de nicho, né, porque isso coloca no lugar da diferença. Eu acho que o grande risco, Lucilene, é colocar a África nesse lugar da diferença. Mais uma vez, a África é universal, né? Nós sabemos disso muito bem. Ela tem que estar nesse lugar universal, né? Então, acho que tem que ser uma disputa política. Eu concordo com você, com essa inquietação, eu partilho dela. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado, parabéns pela trajetória. Acho que queria agradecer mais uma vez a todos e todas que ficaram, que estiveram na semana inteira, a elegância e generosidade do Paulo, que nos conduziu aqui brilhantemente, e saudar a nova gestão na figura do Everaldo. Estaremos com você, meu querido, vamos nessa. E obrigado a todo mundo. Quer falar? Então? Obrigado, Paulo, obrigado, Abraço. Raquel. Obrigado, Bruno, pelo